Olá galera da segunda série. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conflito árabe-israelense, que se a gente for analisar, acontece desde antes da era cristã, onde é chamado da crescente fértil. Porém, existem inúmeras causas que tem nesse conflito aí. Porém, na metade do século passado, essa disputa ficou cada vez mais acirrada. Então, no século XIX, vários judeus retornaram para a Palestina, que era chamada de Terra Prometida, após incentivo dos europeus. E principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na, de acordo com as causas da perseguição nazista, vários judeus retornaram para a região, gerando conflito com o povo árabe. Porém, se a gente for analisar e pesquisar em alguns mapas, o território israelense, entre aspas, ele não existia. Ele passou a existir após acordo com a ONU e em meados do século passado criaram-se o território árabe, o território israelense. E com isso o território árabe ele ficou muito restrito e dividido. Então a formação de Israel, a área da Palestina possui uma localização estratégica, principalmente geopolítica, porque passam longe de questões naturais. Sendo assim, essa questão é muito antiga, onde foram ocupados por grandes impérios como o Império Romano e o Babilônio. A ideia de retornar à Terra Prometida, ou Terra Santa, como eles chamam, fundar seu Estado surgiu no ano de 1897, através do Congresso Sionista. Então, anos mais tarde, o movimento sionista ganhou um suporte e começou o processo de ocupação da Palestina, com assentamentos judaicos e a formação de grupos armados, ampliando a violência entre os árabes e judeus e principalmente também junto aos britânicos. A revolta árabe que ocorreu entre 1936 e 1939, propondo a divisão da Palestina, e não teve muito sucesso e continuou a persistir a violência. E que logo depois depois da Segunda Guerra do Sionismo, ganhou apoio de vários países para o novo êxodo, principalmente alguns países europeus. E em 1947, a ONU propôs, como eu comentei anteriormente, a formação de dois estados na Palestina, um judeu e um árabe. Porém, daí iniciaria inúmeros conflitos, como a Guerra da Independência de Israel entre 1948 e 1949, com a entrada de várias tropas árabes na região, aumentando o território, e com isso o território da Palestina passaria a ficar sob o controle de outros povos árabes. A faixa de Gaza ficou sob o controle do Egito. Cisjordânia e Jerusalém controlaria a Transjordânia, e com isso, Cisjordânia e Jerusalém controladas pela Transjordânia, e com isso os palestinos tornaram-se uma nação sem território, promovendo a chamada diáspora palestina. Mais tarde teve ainda a crise do Canal de Suez entre Egito e Israel, como o Egito controlava a faixa de Gaza, que era próximo ao Canal de Suez, os israelenses reivindicavam esse controle. Depois teve a Guerra dos 6 Anos, dos 6 dias, que ocorreu em julho de 67, promoveu mais uma vez a expansão do território israelense. Teve a Guerra de Yom Kippur, ou Dia do Perdão, em 1973, entre o Egito e a Síria, que tentaram retornar seus territórios e avançaram a vários países, chegando à crise do petróleo. E vários países passaram a dar atenção a essa questão de envolvimento aí, principalmente na questão da Síria e da região, até porque devido à escassez de água também. E a questão palestina, que tinha como líder Yasser Arafat, era visto como terrorista, e Israel invadiu o sul do Líbano para tentar matá-lo, aumentando os conflitos entre essas regiões aí, entre o grupo Hamas e Hezbollah, um de característica
árabe e o outro de característica judia. E depois, mesmo após anos e anos após, vários acordos e conflitos continuaram e continuam até os dias atuais, onde israelenses e palestinos ficam atacando cada um a região, enviando mísseis. E vendo isso daí, Israel cada vez mais foi diminuindo o território, diminuindo cada vez mais o território palestino. E com isso daí, Israel acabou construindo muros para separar os povos, que é considerado ilegal, porém até hoje não foram retirados. E acabou afetando o trânsito de palestinos, acesso aos serviços de Jerusalém, que também é considerada a capital, a cidade sagrada deles. Até hoje essas disputas são discutidos vários acordos de paz e territoriais entre israelenses e palestinos, porém são grandes as dificuldades no caminho da paz, principalmente devido às distâncias em relação a Jerusalém em relação às outras, e até porque os palestinos eles não ficam todos juntos. Quando se fez a construção do Estado de Israel, fica um grupo de palestinos, por exemplo, no sul na região serrana do estado do Rio de Janeiro, e o outro grupo fica na região da Costa Verde, e o outro grupo fica aqui na cidade, todos eles separados, divididos por muros. E muitas das vezes é proibido que os palestinos transitem por essas áreas não demarcadas por eles, ou seja, Israel acaba controlando o trânsito dessas pessoas. Então, galera, hoje o que eu tinha para falar é isso. Qualquer dúvida, só me contatar, só me chamar pelo zap que eu estou pronto a atendê-los. Um abraço, galera.